Olá, queridos irmãos e irmãs. Então vamos fazer um pequeno videozinho explicativo sobre o livro do Eclesiastes, no termo técnico bíblico chamado de Kohelet. Kohelet é uma palavra hebraica que significa aquele que fala na assembleia. Então nós temos aqui um sábio do século III antes de Cristo. Então, dentro de uma época em que o povo hebreu vivia um período de helenização, ou seja, estava participando também, conhecendo elementos da cultura grega, como a filosofia nascente, de filósofos antigos da antiguidade, conhecendo também outros textos e outras formas de compreender a realidade de outras culturas que estavam sendo inseridos também dentro da forma do pensamento judaico. E dentro desse período, portanto, chamado um período da crise da sabedoria, um período posterior, já no final da época dos sapienciais. Então, o livro do Eclesiastes, que é diferente do Eclesiástico, o Eclesiastes, junto com o livro de Jó, são dois livros do final desse período chamado período da sabedoria, onde haviam os escritos sapienciais, onde a figura do sábio era valorizada no mundo judaico. Esse período que entra em crise, pois antes o sábio era tido como aquele que conseguia prosperidade, aquele que conseguia compreender os desígnios de Deus. E agora, então, a partir desses escritos de Kohelet e do livro de Jó, que são livros sapienciais, mas que pertencem a esse período característico específico da crise da sabedoria, eles começam a questionar esses valores do sábio, começam a perceber que o sábio não se dá tão bem assim quanto se imaginava, que não é tão conhecedor dos caminhos de Deus, porque é pego de surpresa por muitas realidades. Em outras palavras, a realidade questiona aquilo que o discurso religioso pronto e acabado dizia. O que dizia o discurso religioso na época de Kohelet, no século III a.C.? Era muito pautado pela teologia da retribuição. Ou seja, se você for um bom fiel a Deus, você vai receber graças e bênçãos de Deus. Se você for infiel, for pecador, se você for ímpio, você vai receber castigo e desgraça. Então Deus vai retribuir desta forma. Quanto mais bem você fizer aos outros e a Deus, mais você vai receber bem e prosperidade, também financeira. Se você for infiel a Deus, você vai receber um castigo, né, ou alguma retaliação nesse sentido. É o princípio da doutrina da retribuição. O que acontece? Acontece que na prática não é bem assim que funcionam as coisas. O sábio muitas vezes não compreende os caminhos de Deus. Aquela pessoa que é justa às vezes sofre desgraças e infelizmente acaba empobrecendo muitas vezes. E por outro lado, o contrário. Os ímpios, os pecadores, aqueles que fazem muitas vezes agem com injustiça ou são maus, acabam ganhando vantagens e acabam prosperando na vida. Então, a realidade contradiz aquilo que o discurso religioso da época trazia presente. E a partir dessa observação da realidade, então Kohelet e o autor do livro de Jó também, eles começaram a criticar esta sabedoria clássica, tradicional. Então a sabedoria começou a entrar num período chamado o período da crise da sabedoria, que é onde se insere o livro do Eclesiastes. Então isso é uma coisa importante que está presente nesse livro do Eclesiastes quando se vai ler, né? Está sendo criticado uma teologia da retribuição, né?
Está mostrando que essa doutrina da retribuição, na prática, ela não acontece. Depois também nós queremos observar que o livro do Eclesiastes, ele apresenta a seguinte reflexão: se o justo sofre, se o ímpio prospera, se o sábio não se dá bem como se imaginava que desse, se ele não conhece os caminhos de Javé, e todos acabam no mesmo fim, que é a morte, então não há vantagem em ser justo, não há vantagem em ser bom. E diante do sucesso do ímpio, tudo se torna vazio. E essa palavra, então, é a palavra que marca todo o livro do Eclesiastes, que é, em hebraico, hebel, que significa vazio, nulo, sem consistência alguma. No português foi traduzido por vaidade, mas para nós a vaidade adquiriu um significado moral, como se fosse um erro moral ser vaidoso, por exemplo. Mas não é nesse sentido que o livro do Eclesiastes lá no hebraico quer dizer. No hebraico quer dizer vanidade, vazio, sem sentido nenhum, sem consistência. É nesse sentido. Então, todo mundo, toda a realidade é sem consistência. Se você for fazer o bem, tanto faz, porque vai acabar se dando mal em algum momento e você vai morrer um dia. Se você for rico, não vai ter vantagem nenhuma. Um dia a morte vai lhe tirar tudo isso. Se você for pobre, tudo bem, paciência, vai acabar do mesmo modo. Se você for sábio, se você for um asno, né, como se diz, como se você for um insensato, também não faz muitas diferenças, porque o fim de todos é o mesmo. Então tudo é vazio, tudo é vão, tudo é vaidade. Esse é o enquadramento de todo o livro, né, do livro do Eclesiastes. Parece ser bastante pessimista, e ele é, de alguma forma, um livro pessimista, né? Tudo é vaidade, esse período da crise da sabedoria. Depois, uma outra coisa importante para trazer presente como contextualização e pano de fundo é o que Kohelet propõe, então, já que a gente está diante desse quadro tão, vamos dizer assim, dramático, né, e até insustentável da realidade, esse quadro até pessimista de encarar a realidade. O que ele propõe, então, né? Ele propõe, em primeiro lugar, um temor a Deus, diferente daquele que se propunha antes, né, na religião tradicional. Esse temor a Deus é um temor que não é marcado por revolta ou por raiva diante dessas coisas da realidade da vida, mas ao contrário, é um temor gratuito e subserviente, ou seja, a obediência daquele que se reconhece pequeno diante de Deus, que não consegue compreender quais são os caminhos de Deus e que Deus tampouco tem o dever ou a obrigação de explicar os seus caminhos para o ser humano. Ao ser humano cabe o respeito, a obediência, a subserviência a Deus, aos desígnios de Deus, porque é uma graça estar vivo, né? É uma bênção poder estar vivo. E ainda assim, mesmo com esse pessimismo, ele afirma em diversas passagens do livro que é preferível viver do que morrer. Então, por mais pessimista que ele seja, ele ainda afirma que vale mais a pena viver do que morrer. Então, por mais que nós vivamos nesse absurdo vazio, mesmo assim ainda é uma graça, é uma bênção poder viver. Então, o sábio é aquele que se reconhece pequeno diante de Deus, pois Deus é Deus e o homem é criatura. Essa é uma coisa importante também de estar presente dentro do livro do Eclesiastes. E por fim também uma outra coisa que ele propõe é o desfrute da vida, o desfrute da vida corporal. E aí isso é baseado também na influência das outras culturas que o autor do livro recebeu. Note que aqui
ele não faz um apelo a um hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Não é isso. Ele simplesmente diz que ao ser humano é conveniente, é bom, é realizador usufruir do fruto do seu trabalho. Então, se dedicar ao seu trabalho debaixo do sol e colher os frutos do seu trabalho com dignidade, né? Então, há uma felicidade possível para o homem debaixo do sol. Uma felicidade limitada, sim, mas é uma felicidade portadora de relativo gozo, que ele chama de porção. A porção do ser humano é o que te cabe. É um dom de Deus. É a parte que cabe, né? Usufruir, então, das coisas da vida. Especialmente ele fala dos dons da juventude, os dons da alegria, do fruto do trabalho, essas coisas que é possível aproveitar. Ele diz também que não adianta trabalhar demais e se matar trabalhando, se você vai entregar depois os seus bens para outra pessoa, né? Tudo isso é vazio também. Então, seja moderado, seja equilibrado, saiba descansar, há tempo para descansar, há tempo para trabalhar, há um tempo para cada coisa debaixo do sol, como é o poema do tempo no capítulo 3 do livro do Eclesiastes. Depois também ele fala da importância de desfrutar do momento presente, porque tu não sabes se mais adiante tu vais estar vivo, né? Então desfrute do momento presente. É bem parecido com aquele chavão, o carpe diem, né? Aproveite o dia presente, porque tu não sabes como vai ser o futuro. Então também tem essa reflexão presente no livro do Eclesiastes. E então acredito que seja basicamente isso que a gente poderia trazer presente para essas considerações, né, do livro do Eclesiastes. Lembrando também, outra coisa importante, que na época que o livro foi escrito não havia o pensamento sobre a ressurreição dos mortos. Então, o Kohelet, o autor do livro do Eclesiastes, não tinha nenhuma crença na vida após a morte. Ou seja, a vida presente era aquela ali, e ali que a gente tinha para viver. Os mortos estão no Sheol, estão em Deus e não tem perspectiva de vida eterna. Certo? Então, tendo esses princípios básicos, acredito que vocês consigam fazer uma leitura mais adequada e mais correta também, mais fiel ao texto do livro do Eclesiastes. Um abraço e que Deus abençoe você.